Olá, gente! Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem nesse momento, nesta hora. Seja bem-vindo a mais um vídeo, uma videoaula com Jefferson Noronha. Hoje nós vamos estar falando a respeito do dilúvio. É o dilúvio que está relatado lá no livro de Gênesis, ali no capítulo 6 em diante, né, que a gente vê onde fala que Deus ele se entristeceu, né? Ele pesou no coração de ter feito o homem. O homem que deixou a corrupção entrar, o pecado entrar, aí o Criador, o Deus Todo-Poderoso, né? Esse Deus eterno, ele decide acabar com a raça humana, né? Trazer um dilúvio sobre a terra, um juízo. E aí ele chama Noé e mostra para Noé aquele plano dele, o propósito dele. Noé entende e constrói uma arca. Então isso daí está marcado lá na Bíblia, faz parte da história do cristianismo, né, do judaísmo cristão. E todo cristão, todo crente em Cristo Jesus, todo homem, toda mulher que tem esse chamado específico, né, de estar na presença de Deus, servir a Deus, se tornar um filho de Deus, nós devemos procurar ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e entender o livro de Gênesis, que Gênesis é o pilar, né? É o alicerce de toda a teologia, de todo embasamento, de toda a cosmovisão cristã. Eu vou trazer aqui um tema que é muito importante, eu preparei um estudo, né? É a historicidade do dilúvio. Eu convido você aí a pegar uma xícara de café, uma caneca de café, sentar aí você com a sua família, para que você possa entender um pouquinho, né? E mais como eu falei, você mesmo pode ir lá pesquisar, estudar, abrir sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, ler. Gênesis significa início, né? No capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A historicidade do dilúvio, testemunho profético e aliança de Deus. O juramento de Deus baseia-se em fatos reais. Isaías 54, 9 diz assim: Pois isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Isaías capítulo 54, versículo 9. O juramento divino exige um fundamento histórico inquestionável para possuir autoridade espiritual e moral. Deus não utiliza lendas ou mitos fictícios para sustentar suas alianças eternas com a humanidade. A comparação estabelece o dilúvio como um marco real de fidelidade, juízo e misericórdia divina. Então, o juramento de Deus baseia-se em fatos reais. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, Deus fez um juramento, a maior prova disso é o arco-íris quando sai, né? Que Deus ele jurou que nunca mais ele ia destruir a terra com águas, com inundação. A universalidade do dilúvio em Isaías 54, 9, em escala global. A promessa de que as águas não inundariam mais a terra implica que o evento original foi de escala global, afetando toda a criação. Muitas das pessoas, pesquisadores, estudiosos da Bíblia, teólogos, filósofos, acreditam que o dilúvio foi local. Se fosse local, não teria, serventia uma arca. Os animais imigrariam para próximo ali. Mas então a Bíblia fala que foi de escala global. Então a gente precisa entender isso daí. A promessa de que as águas não inundariam mais a terra implica que o evento original foi de escala global, afetando toda a criação. Garantia de misericórdia. A memória do dilúvio universal serve como uma garantia inabalável da misericórdia futura de Deus para com seu povo. Divisor de águas. O texto profético trata o evento como um marco definitivo na história, justificando a solenidade de uma nova aliança de paz. Impacto teológico. A universalidade do juízo passado fundamenta a esperança da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas de redenção. Nós vemos Jesus falando, eu vou tratar aqui no texto, que Jesus falou que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Pedro, ele chama Noé de pregoeiro da verdade. Então, hoje, os pregadores, os homens e mulheres de Deus, estão pregando, proclamando o evangelho, chamando as pessoas, né?
pregando a palavra de Deus, o arrependimento, a salvação que há na pessoa de Jesus, porque nós sabemos, de acordo com a Bíblia, com a cosmovisão cristã, que Deus vai trazer juízo novamente sobre essa terra. Isso é um fato, é uma realidade. Eu não estou contando ficção científica, eu não estou contando história da carochinha, é a Bíblia que fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu falei, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Noé, um exemplo de justiça em meio ao juízo. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Trindade de justiça. A citação de Noé ao lado de Daniel e Jó reforça a sua existência como um homem real, não um mito, não uma lenda, como muita gente tem falado nos dias de hoje, né? Cujas ações tiveram impacto moral concreto. Então, o que Noé fez teve um impacto moral concreto. Né? Ele pregou, anunciou, e quando de repente veio a chuva, começou a chover, o grande abismo começou a se romper e houve inundação. Houve juízo, o juízo de Deus desceu sobre a terra através do dilúvio. Historicidade exigida. Personagens mitológicos não poderiam sustentar advertências éticas reais ou servir de padrão de justiça em um contexto de juízo divino, ou seja, é realidade, Deus é uma realidade, a Bíblia é uma realidade, o universo é uma realidade, né? Leibniz falou, por que existe algo ao invés do nada? Então, porque existe, Deus criou, Deus é o fundamento de todas as coisas, é a realidade primordial, é o agente divino. Então ele executou juízo nos dias de Noé e ele vai executar juízo. Então nós sabemos que isso é uma história bíblica, não é uma lenda, um mito, como muita gente quer falar e ensinar nos dias de hoje, né? A lógica da historicidade em Ezequiel, status da historicidade. Daniel e Jó são figuras reconhecidas por sua existência histórica. Ao incluir Noé no mesmo grupo, o texto bíblico confere a ele o mesmo status de realidade. Então não é um personagem fictício, não é um conto, não é uma história real. O dilúvio é uma história real, assim como nós vemos em Gênesis, assim, a criação, né? E Deus, a gente vê dentro de uma narrativa de Gênesis toda a criação chegando em Noé. Quando chega em Noé, Deus chama Noé e fala para Noé que ele vai trazer uma grande chuva, uma grande inundação, que vai executar juízo. Então, a advertência ética real, personagens mitológicos não possuem o peso moral necessário para sustentar advertências éticas concretas em um contexto de juízo divino eminente. Então, se Deus vai executar juízo, ele fala. Ele falou que, através de várias profecias do Antigo Testamento, ia trazer um Salvador, um Messias, e trouxe Jesus, né, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, ele falou ali, antes de Noé, que ele ia executar juízo, e ele executou. E nós vemos nessa narrativa do Velho Testamento sempre Noé sendo citado. Como que uma lenda, um mito ia ser citado e como que o Deus verdadeiro, que é a verdade, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Ele ia usar um personagem fictício para trazer juízo. Então Noé é um personagem real. O dilúvio aconteceu, impacto concreto. A justiça de Noé é apresentada como um fato histórico que gerou consequências reais para sua família, servindo de padrão para as gerações futuras. Né? Como eu falei, Jesus citou Noé, se Jesus citou, Jesus não é mentiroso, Jesus não é um falsário, não é um fraudulento, Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo, é o nosso Deus Criador, é o nosso Deus Salvador. O dilúvio como um fio condutor entre os testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Continuidade da narrativa. A historicidade do dilúvio une o Antigo e o Novo Testamento em uma narrativa única de juízo e redenção divina através dos séculos. Então Deus está falando, Deus está chamando, Deus está pregando. A gente escuta falar, nossa, mas já faz mais de 2.000 anos que pregam, que falam sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Então Noé também ficou algum tempo, né, pregando, falando, né, que ia chover. Não chovia naquela época, muitas pessoas achavam Noé de louco, né? Quem que é esse que fala que Deus tá? Daqui a pouco a chuva começou, a inundação começou e se salvou apenas 8 pessoas dentro da arca. Então nós vemos o dilúvio como um fio condutor entre os testamentos, a continuidade da narrativa. A historicidade do dilúvio une o Antigo e o Novo Testamento em uma narrativa única de juízo e redenção divina através dos séculos.
nós vemos a tipologia do juízo. O dilúvio, o dilúvio serve como principal tipo. O dilúvio serve como principal tipo ou prefiguração bíblica do julgamento final que aguarda toda a humanidade. É um tipo, né? A gente vê que bastante coisa no Velho Testamento era tipo, né? José do Egito era um tipo de Jesus, foi vendido pelos próprios parentes. Então José tipifica Jesus. Então o juízo do dilúvio, a arca, né? A arca que representa a salvação em Jesus, porque só Jesus pode salvar, é um tipo de Jesus também. Então o dilúvio serve como principal tipo ou prefiguração bíblica do julgamento final que aguarda toda a humanidade. Autoridade apostólica. Jesus e os apóstolos tratam o evento não como um mito, mas como um juízo histórico literal que fundamenta suas advertências. Então Deus vem advertindo, desde o velho para o novo, e está advertindo através da igreja, dos pregadores, dos homens e mulheres de Deus que proclamam o evangelho, anunciam o reino de Deus, a volta de Cristo. Então, autoridade apostólica. Jesus e os apóstolos tratam o evento não como um mito, mas como um juízo histórico literal que fundamenta suas advertências. Integridade teológica. Negar a historicidade do dilúvio compromete a autoridade das palavras de Cristo e a coerência de toda a revelação bíblica. Aprenda, meu amigo, aprenda, minha amiga, isso é sério. Então, integridade teológica. Negar a historicidade do dilúvio, que o dilúvio é uma história, compromete a autoridade das palavras de Cristo e a coerência de toda a revelação bíblica. Por que a Bíblia é odiada, detestada, atacada? Porque a Bíblia trata da verdade. Quando a Bíblia fala de eventos, muitas pessoas têm como mito, como lendas, mas nós que somos cristãos sabemos que é a palavra de Deus verdadeira que se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. O testemunho de Jesus sobre os dias de Noé. Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Pois, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Então, a palavra para a gente parar, pensar, né? Então, você que está aí, que busca a resposta, tanta coisa, tantos porquês, tantas questões na vida da gente, e a gente está aqui como pregador, como ensinador, como palestrante, trazendo, né, o ensinamento da palavra de Deus. Hoje eu estou falando da historicidade do dilúvio. Então, aqui nós vemos a narrativa de Jesus, o testemunho de Jesus sobre os dias de Noé. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. E você acha que Jesus é mentir? Como que a gente não pode acreditar em Jesus? Né? Mais quase 2 bilhões de seguidores de Jesus tem, o cristianismo tem. Então Jesus não é mentiroso. Jesus trata de uma verdade. E quando Jesus fala do dilúvio de Noé, da arca de Noé, da vida de Noé como personagem real, nós devemos atentar, parar e pensar, não é conto de novela da Rede Globo, não é história de Hollywood, de ficção, de Steven Spielberg, não, é a palavra de Deus que está se cumprindo e vai se cumprir. Jesus utiliza o dilúvio como um análogo direto e histórico para alertar sobre a natureza de sua segunda vinda. Ele descreve a normalidade da vida cotidiana sendo submetida e interrompida por um juízo real e universal. Vai ser interrompida. Né? Esse dia eu vi um comercial interessante. Ele. O homem estava tomando café e do lado dele, ali 500 metros, caiu uma bomba atômica. Ele olhou, viu a bomba atômica, aquele cogumelo que tem aquela reação em cadeia que vai derrubando, matando tudo à frente. Ele olhou e continuou tomando o café dele. Então, é para a gente dar uma parada, pensada na vida da gente, o que a gente está fazendo, o que a gente quer da vida. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a salvação, a vida eterna, a perdição é uma realidade, a Bíblia ensina. É que a gente não quer saber da palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda, incomoda o homem pecador, a mulher pecadora que não quer se arrepender, não quer se converter, não quer entregar a vida a Jesus. A autoridade das palavras de Cristo depende da realidade do evento passado para validar o aviso sobre o futuro. Então Jesus falou, Jesus advertiu, como foi nos dias de Noé. Noé estava ali construindo aquela arca, muita gente zombando, os crentes estão aí pregando, anunciando o evangelho, procurando dar bom testemunho, vivendo, né, como luz do mundo, como sal da terra, e daqui a pouco Jesus volta.
Isso é uma promessa bíblica, eu creio do fundo do meu coração. Porque o cristianismo, ele é uma verdade evidente, embora o mercado da fé, o sistema religioso, fala muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas a Bíblia em si, como visão de mundo, ela traz a narrativa. E uma das narrativas é a história de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. O dilúvio é apresentado como um fato histórico incontestável, que serve de padrão para o julgamento final da humanidade. Meu Deus do céu. Amigos, irmãos, família, igreja, né? Estamos vivendo, vamos aí mudar de ano, vamos dar uma parada na nossa vida. O que nós temos feito com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa alma? A gente tem que dar uma parada, a gente tem que dar uma pensada. Meu Deus, para onde eu estou indo? O que eu quero da minha vida? Será que a minha vida tem sentido? Tem muito sentido a sua vida. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz para trazer salvação para o homem e para a mulher pecadora. Então você é importante para Deus. Você tem que dar um basta nessa vida desgraçada, maldita, que tem levado você a buscar coisas efêmeras, coisas que não satisfazem a sua alma. Então a gente tem que dar uma parada. O dilúvio é apresentado como fato histórico, incontestável, que serve de padrão para o julgamento final da humanidade. O apóstolo Pedro e o mundo antigo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segunda Pedro, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Então a gente vê, né, Isaías, a gente vê Ezequiel, a gente vê Jesus e agora o apóstolo Pedro. Uma narrativa em toda a Bíblia falando dessa advertência, falando desse juízo, dessa realidade que foi o dilúvio, dessa realidade que será a segunda volta de Cristo. Meus irmãos, vamos se apegar com Deus. Não é momento de brincar de crente, não, brincar de igreja. Ir para a igreja fazer o quê? Não, eu sou cristão, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho que anunciar o evangelho, falar do amor de Deus, da salvação e também desse juízo que vai vir sobre a terra. A gente vê o ser humano, é um tsunami ali, é um terremoto ali, é um ciclone ali. O ser humano entra em desespero. E o juízo de Deus que está para vir sobre essa terra, você já parou para pensar nisso? É uma realidade. Você crendo, não crendo, acreditando, não acreditando, a Bíblia ensina a respeito da segunda volta de Jesus. E nós temos o tipo que foi o dilúvio, o grande dilúvio que caiu sobre a face da terra. Aqui o apóstolo Pedro fala a respeito do mundo antigo, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, Deus não perdoou, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Que momento para a gente parar, pensar, refletir, se arrepender, né? Olhar para dentro de nós e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu quero da minha vida? Juízo literal. Pedro afirma que Deus não poupou o mundo antigo, tratando o dilúvio como um evento histórico de punição divina. As pessoas falam, mas esse Deus só mata, esse Deus é impiedoso, não tem misericórdia. Não, se Deus não tivesse misericórdia, ele não tinha enviado o melhor dele, que era o filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para trazer redenção e salvação. Deus, ele sempre chama o homem, ele fala, vinde a mim, né? Usou Noé, pregoeiro da justiça, pregoeiro da verdade. Pregoeiro da justiça, Noé é descrito como um mensageiro real, que advertiu uma sociedade real antes do cataclisma, antes de Deus executar juízo. E nós estamos aqui, né? O Noronha está aqui, pregando na rede, no café, falando de Jesus Salvador, de Jesus bondoso, de Jesus que dá a vida eterna. E quantas pessoas ouvem por aqui e saem por aqui? Nós temos que deixar cair no seu coração. Nós precisamos parar, pensar. Será que Deus é real? Será que a vida é real? Se você é real, você veio de algum lugar, de onde você veio? A Bíblia fala que vida só pode vir de vida. Vida não vem do acaso. Vida não vem de processos secos. Vida vem de vida. E Jesus fala em João capítulo 14, eu sou a vida. Então Jesus que tem vida nos deu vida. A Bíblia fala em João 10 que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Preservação histórica. O texto reforça a salvação de 8 pessoas específicas, validando a precisão da narrativa do Gênesis, porque Deus chamou Noé, advertiu Noé. Noé advertiu a sua família, evangelizou a sua família e falou do juízo que havia, a sua família acatou. As outras pessoas não quiseram acatar a palavra de Noé. O que aconteceu? Morreram, foram todos afogados, morreram afogados. Lição para o futuro.
O dilúvio é usado como prova de que Deus intervém na história para julgar a impiedade e livrar os justos. Que sério isso, né? Ele intervém, glória a Deus. Finalizando essa palestra, esse ensino a respeito da historicidade do dilúvio, né? A rocha da história bíblica, pilar teológico, pilar fundamental da teologia bíblica. Convergência, testemunho profético e apostólico confirma o fato. O testemunho de Isaías, o testemunho de Ezequiel, o testemunho de Jesus, o testemunho do apóstolo Pedro. Você precisa de mais testemunho para acreditar que o dilúvio é uma história real, não é um mito, não é um conto de fadas. O dilúvio houve, aconteceu. A gente vê no registro fóssil, né? Tanta coisa, né? A gente olha para a Antártida, a gente olha para o Monte Everest, né? Fóssil de peixe. Como foi parar um peixe no pico mais alto? O pico do Everest é o lugar mais alto do planeta Terra. Como que foi parar fóssil de peixe lá? Peixe só está no mar, só está na água, só está nos rios. Como que foi parar? Qual a explicação, se não um dilúvio, um grande dilúvio que inundou toda a terra? Convergência, testemunho profético e apostólico confirma o fato. Fé e história. A história revela a fidelidade de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel, ele é fiel para com a sua palavra, ele é fiel para com as suas promessas. Mesmo que nós não permanecemos fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é a verdade. Então, quando ele fala, a verdade sai da sua voz, da sua boca. Ele chamou o mundo à existência, o mundo está aí. Existe, o cosmos, o universo existe, a vida biológica existe. Deus está usando seus servos, homens e mulheres. O livro de Hebreus fala que antigamente Deus falou por nós, com nós através dos profetas, mas ultimamente Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. Por isso que Paulo fala, né? Eu não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo teve um encontro maravilhoso, né? Um encontro impactante com Jesus na estrada de Damasco. A partir desse encontro, ele se torna pregoeiro também dessa verdade, dessa justiça. O apóstolo Paulo, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, eu sei em quem eu tenho crido. É uma palavra para você parar, pensar, você meu amigo homem, você minha amiga mulher, você meu amigo jovem, moça, moço, até você que é criança, já entende a palavra de Deus. A história do dilúvio está relatada na Bíblia. É um fato, é uma realidade. Tanto é como eu falei. Isaías falou, Ezequiel falou, Jesus falou e o apóstolo Pedro falaram a respeito do dilúvio, como um tipo que prefigura a vinda, o juízo de Deus sobre essa terra. Então a Bíblia fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mundo é ingrato, o mundo é impiedoso, o mundo é caído por causa do pecado. Mas a Bíblia fala que em Cristo nós temos a salvação. Em Cristo, nós temos a vida eterna. Então é o momento de você parar, pensar e refletir sobre a sua vida, sobre o que você quer. O que você quer da sua vida? Você quer salvação ou você quer perdição? Noé pregoou a salvação. Só ele e a família dele receberam a salvação porque creram, acreditaram, né? E ficaram dentro da arca. A arca representa Jesus, o único caminho de salvação. Essa arca vai ser fechada a porta um dia. Infelizmente, muitas pessoas vão morrer, vão perder essa bendita promessa, essa promessa maravilhosa de salvação, de vida eterna na pessoa de Jesus. Que você possa ler esse texto bíblico, nessa narrativa de Gênesis, onde fala a respeito do dilúvio. O dilúvio não é um mito, o dilúvio não é um conto de fadas. O dilúvio é uma história real, que está relatado na Bíblia Sagrada. E tem essas 4 testemunhas, como eu falei: Isaías, Ezequiel, Jesus e o apóstolo Pedro. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Que você possa meditar, né, nesse vídeo que eu acabei de fazer. Foi para trazer um ensinamento e uma advertência para que você venha parar, pensar e refletir e tomar uma decisão. O que você quer? Salvação ou perdição? Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.